É isso aí, pessoal. Beleza. A gente começou a gravar já. Então, um bom dia para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho, naquilo que a gente viu a aula passada. Marilena, nossa autora, ela estava aqui apresentando os princípios, né, mais basilares, mais fundamentais do pensamento racional. Quando a gente vê quais princípios são esses, a gente fica assim, poxa, é ligeiramente elementar, né? Não é ligeiramente, é totalmente, né? Começamos lá pelo princípio de identidade, né, que afirma que uma coisa, uma ideia, necessariamente é idêntica a si mesma. É claro, como nós vamos ver como princípio da não contradição, essa identidade, essa identificação, essa auto-identificação, como se fosse, por exemplo, no nosso caso, é uma consciência que nós temos da nossa própria consciência. Isso que a gente chama de eu, né? E que, aliás, é uma coisa recente na história humana. Emergência da individualidade, um evento histórico de uns, vamos lá, 600 anos para cá. Né? Esse negócio de eu, de afirmar a si mesmo, perante si e perante o grupo. Né? Claro, não estou dizendo que isso chegou a um ponto de desenvolvimento que merece, né? Pelo contrário, nós estamos aí vivendo justamente o drama de uma individualidade que, ao se afirmar, se perde. Mas nós vamos falar disso ano que vem, ou melhor, né? Quando começar as nossas aulas de segundo ano. O fato aqui é o seguinte: essa identidade, né, essa identificação, ela vale, assim, por pelo menos algum momento, né? Uma vez que as coisas estão em movimento, tudo está em movimento, e a tendência daquilo que se identificava de uma forma é, né, adquirir, vão lá, né, outros aspectos, desenvolver a identidade ou, eventualmente, regredir, não é? Estou falando aqui, claro, isso é fácil de observar em, né, indivíduos conscientes e etc. Mas as coisas também possuem lá, digamos assim, graus de amadurecimento. Né? Em alguns momentos, as coisas não estão ainda prontas. É um pouco esquisito, né, falar isso, mas de fato acontece. Enquanto essas coisas, né, não se desenvolvem a um ponto, né, digamos assim, de pleno amadurecimento e tal, elas podem ser um pouco difíceis de se reconhecer o que elas são. Não digo elas se reconhecerem, né? Nós reconhecermos aquilo que elas são. Isso é uma coisa que é interessante de observar, por exemplo, na ciência. Né? Por vezes, você tem todo um aparato científico, uma linguagem, né, desenvolvida, uma colaboração internacional, os maiores gênios, né, equipes, dinheiro, porque sem dinheiro você não faz ciência. Né? O que, aliás, é um problema também, porque quem paga, né, a banda, vocês conhecem esse ditado. Enfim, mesmo por vezes você tem todas as condições, digamos assim, subjetivas para você conhecer o objeto se recusa a se oferecer ao conhecimento. Né?
Como, aliás, o Heráclito, um dos nossos físicos gregos, dizia, a natureza ama se esconder. Claro, essa é uma frase de caráter muito geral, né? E nós poderíamos ainda dizer que nós também amamos nos esconder de nós mesmos. Por isso aquela inscrição do oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo, continua atualíssima, principalmente em momentos assim de crise social, cultural, econômica, histórica, ambiental, etc., tal como nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas, de algum modo, parecem abrir mão da lucidez e abraçar o capeta. Né? É curioso pensar que as pessoas desconhecem os próprios interesses, né? Quando isso, na verdade, devia ser algo imediato, não é mesmo? Meu interesse devia ser cristalino e transparente para mim mesmo, uma vez que esse interesse é algo que está formulado na mente, na consciência, mas isso aí é crença de Descartes, filósofo moderno. Na verdade, o Freud, nesse sentido, tem muito mais razão, e o Heráclito também. Nós não nascemos assim, prontos para coisa alguma e nem com manual de instruções. Né? Conhecer os próprios interesses, desenvolver a própria sensibilidade, educar o pensamento, a expressão, e para que isso? Para, inclusive, você manifestar o que você quer, né? Sem ambiguidades, equívocos, etc. Tudo isso demanda trabalho. Aquilo que Deus falou para Adão, né? Olha, quer dizer que o Senhor comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, né? Justamente aquela que eu disse que não podia. Essa é uma história muito engraçada, mas depois falando disso. Agora, você não pertence mais à natureza, ou seja, já não é parte do paraíso, que é um termo que significa harmonia, adaptação, tudo aquilo que o Cortella dizia, né, pra gente. Na verdade, o Cortella a gente vai ver ano que vem. Estou confundindo com o pessoal do segundo ano, que esse é um dos nossos assuntos. Né? O que é isso, afinal de contas, que é expulso da natureza, já não é mais um animal, reconhece a si próprio como indivíduo, identidade, né? E reconhece as coisas em sua identidade própria, na medida em que, né, ele, o indivíduo, é capaz disso, e na medida em que o objeto permite. É interessante lembrar disso, porque você pega, por exemplo, aí, sei lá, coronavírus, ou HIV, né? E tá aí o pessoal quebrando a cabeça, sem conseguir arrumar um jeito de curar. Na verdade, HPV também não tem cura, né? Aquele negócio, como que chama? Não é lepra, é quase uma lepra, que também é causado por vírus. Essa porcaria toda, quando a gente pega, pode crer, a ampla maioria da humanidade já pegou. Se você ainda não, uma hora a gente te dá as boas-vindas ao barco. Né? Não digo HIV, eu digo HPV, herpes. Lepra também não, né? Lepra já dá para resolver. Mas herpes e HPV não. HIV também não. Enfim, são coisas que você põe grana na pesquisa, você põe os caras mais foda para pesquisar, e supondo que esses caras não sejam assassinados,
eventualmente. Tais como aqueles cientistas do avião que sobrevoava lá a Ucrânia alguns anos atrás, 2013, né? Então, junta tudo isso e não consegue decifrar a parada. Porque, eventualmente, a parada ainda está na juventude. Né? Quer dizer que ainda tem água para rolar. Como o coronavírus está aí mostrando, né? Agora tem a variante tal, a outra. Né? Cada país tem a sua. Cada país, eventualmente, tem 2 ou 3 novas variantes. E o Brasil sequer sabe quantas tem. Né? E pode ter certeza que são muitas. Daí você desenvolve vacina, dá certo para uma delas. O sujeito pega, trata, sai do hospital todo sequelado, porque quando atinge o pulmão, é isso, né, que o coronavírus faz. Ele atrapalha a oxigenação do cérebro de tal modo que você perde um pouquinho do seu eu que está aqui, né? Esse me parece um dos grandes problemas. E eu não estou falando dos caras que são entubados, não, tá, gente? O pessoal que é entubado aquece a economia no ramo funerário depois. Na verdade, esse exemplo, o fato dele ser tão recente, talvez não seja que a gente pode levantar de melhor. Mas tem um que é um exemplo clássico, que é quando o Aristóteles está lá observando as trocas no mercado e o pessoal está trocando galinha por sandália, por barco, por não sei o quê. E ele vê assim, engraçado, não é arbitrário. Né? Você troca 5 galinhas em um par de sandálias. Você não troca 5 sandálias em um par de galinhas. Você não troca 5 barcos por uma sandália. Você troca aí umas 50 sandálias por um botezinho, etc. e tal, né? Isso significa que, mesmo que os indivíduos não soubessem exatamente, e aliás, convenhamos, quem é que sabe? Quando você está lá comprando a coxinha, dando dinheirinho no caixa, você realmente sabe o que está envolvido nessa prática? E se houver tempo, depois a gente dá sei lá, fala um pouco disso. Mas então, aquele pessoal lá não tinha a menor noção do que é isso que hoje a gente chama de economia, e que, aliás, também não tem a menor noção do que acontece. Mas o Aristóteles, que sei lá, top 5 né, dos gênios da história humana, está entre os 5 primeiros, certamente. O Aristóteles olha aquele negócio e fala, tem alguma coisa aqui entre, né, sandália e galinha que faz a mediação, que serve de medida, né, que faz com que, eventualmente, o cara dê 6 galinhas pelo par de sandália e não 5, ou talvez 4, mas uma galinha, ou 10 galinhas, não vai muito para cima nem muito para baixo. Tem ali um negócio mediano e ele está intuindo e seguindo essa medida que não aparece, ela não é física, ela é invisível. Como que a gente chama ela, essa medida, essa mediação hoje? Valor. Né? O Aristóteles olha aquilo, percebe que aquilo existe. Tem alguma coisa que existe e que está aí. Mas ele não tinha como descobrir o que era, porque o valor ele só pode se constituir na medida em que, né, Adão e Eva são expulsos do paraíso e agora vocês vão transformar a natureza em bem de consumo, ou seja, trabalho. Né? A quantidade de trabalho que se dispensa para, sei lá, cavar uma mina determina o valor do minério. Eu não estou falando do preço, que é outra coisa. Né? O preço toma o valor como uma referência, mas isso, como eu disse, o sujeito oferece 5, 6 galinhas pelo par de sandália, ou 4, mas ele não oferece uma porque o cara lá não vai querer, e não vai oferecer 10 porque para ele seria um mau negócio. Como que ele sabe disso? Ele não sabe disso, mas ele faz. Não sabem, mas fazem.
Eis aí mais uma razão, né, do porquê conheça-te a ti mesmo, né? É um dístico atualíssimo, né? Bom, na medida em que o trabalho deixa de ser escravo, com o qual você não poderia medir o valor de nada, né? E passa a ser assalariado, e o que é o salário, senão, né, a medida do custo de reprodução do trabalhador. Então você tem agora a medida, e agora você consegue perceber, né, o que era isso que o Aristóteles não percebeu. O Aristóteles vacilou, ele foi burro ou o quê? Deu tilt? Não, pelo contrário. O cara viu um negócio que estava ali, digamos assim, na sua infância, né? O valor. O dinheiro, por exemplo, existia. O mercado existia, né? A propriedade privada existia na antiguidade. O Estado existia. Tudo isso que no capitalismo adquire uma consistência e uma maturidade tal que você nunca vai encontrar em nenhuma outra época histórica. Mesmo quando você encontra todos os elementos, dinheiro, trabalho, né, exploração, divisão de classe, não sei mais o que. Né? Bom, e por que eu estou falando isso? Porque nesse exemplo do valor, foi só então que se pôde descobrir o que ele era. O que era aquilo que estava ali. O Aristóteles conseguiu ver um negócio que a época histórica dele, ou o próprio objeto, impedia qualquer um de perceber. Ou seja, para vocês perceberem que o fato do Aristóteles ter abandonado o assunto, né, ele começa a investigar e de repente, não, isso aí é qualquer coisa natural. Ele erra quando ele diz isso, né, mas o fato dele abandonar esse objeto não significa, senão, a medida da genialidade desse sujeito. Né? Porque realmente não havia meios, ainda que houvesse ciência para fazer isso. Não havia como decifrar a coisa, porque a coisa ainda não possuía a sua plena identidade. E cá estamos no princípio de identidade, ou da identidade. Né? Como ela está dizendo aí, ele é condição do pensamento. Né? Você não pensa uma coisa se você não identifica aquilo que você quer pensar, ou o assunto, né, do seu pensamento, da sua fala, etc. Eu não estou falando assim que você tem de identificar corretamente, é claro, se você identifica, reconhece corretamente a coisa, você tem uma chance de estar falando algo relevante. Né? Mas se o que você diz tem como base uma ilusão, e né, quem está a salvo, né, de uma coisa dessa, você não está identificando corretamente a coisa e vai elaborar qualquer, sei lá, teoria ou uma explicação, uma opinião furada. As pessoas hoje têm uma mania engraçada de pensar que a opinião necessariamente terá valor ou validade na medida em que ela for propriedade privada da pessoa. É a minha opinião. É sua opinião. Essa bosta que você está falando é a sua opinião. E você ainda tem coragem de expor, né? Ainda é tempo de mudar de opinião. Nós fazemos isso, né? Às vezes, várias vezes, e não há nada de errado nisso, né? A boa opinião não é a minha opinião. Ao contrário, o que
que devo fazer como minha opinião é o que for bom, né? Então, como acontece na arte também, né? A boa arte não é aquela que eu gosto, que eu posso ter mau gosto. Alguém vai falar, mas como que você pode falar do gosto do outro? Se ele come cocô, eu não acho que aquilo ali é suficiente para avaliar, né? O sujeito tem mau gosto, que não educou o gosto, né? A percepção e tudo. Enfim, você educa o seu gosto artístico pela música ou qualquer outra coisa, é na medida em que você vai reconhecendo o que é bom. O que é bom não é porque você gosta. Você gosta é porque é bom. Então, tudo isso envolve, portanto, reconhecer identidade. Vamos seguir. Ela falou do princípio da não contradição, nós explicamos isso já, né? A não contradição, ela, ainda mais que o princípio da identidade, evidencia o caráter temporal, né, que está envolvido nessa brincadeira. Quer dizer, você não pode ser X e não X ao mesmo tempo. Agora, se você é X hoje e amanhã você vira não X, eu não estou dizendo o que é X, pode ser qualquer coisa. Não há contradição, né? Hoje você é jovem, amanhã você é velho. Isso é ruim. Qualquer alternativa. Bom, hoje você é jovem, amanhã você é morto. Aí vocês fazem as escolhas. Melhor, já que estamos aqui de passagem, vamos fazer alguma coisa disso, né? Na medida em que essa existência não custa muito caro, né, para as pessoas, apesar de estar custando. Qual que é a medida do caro e do barato? O trabalho, né? É a medida do valor. Você sabe que alguma coisa é cara porque o seu salário, né, é incapaz de alcançar a cifra da coisa. Ou alcança, mas depois você está depenado. Enfim, né, a não contradição é uma exigência do discurso racional. O sujeito vira para você e fala, não, a lâmpada aqui queimou, ela está piscando, né? Que nem as lâmpadas lá da escola e tal, né? Ela não acende. Peraí, você falou que ela não acende, mas está piscando. Quer dizer, a gente sabe que a lâmpada estragou. Mas você não pode, a rigor, dizer que uma lâmpada não acende e ao mesmo tempo pisca. Pisca na medida em que acende. Ou seja, dizer que ela acende, mas não acende, é dizer nada. Né? Então é preciso não se contradizer. É óbvio que, falando as coisas assim, parece fácil, né? A gente escapar da contradição. Mas tudo depende da complexidade do discurso. Né? No caso científico, por exemplo, você tem uma teoria tal como, sei lá, pega qualquer uma da física aí, né? Melhor, você pega da economia, porque na física você nem observa, mas na economia, sim. Você pega esses economistas e tal, que, né, o pessoal fica aí falando, o cara, não sei mais o que, tal. Quando você vai ver, mas o cara tá falando um negócio aqui, só que lá na frente ele diz uma outra coisa que vai na direção oposta. Né? Ele eventualmente nem está usando os mesmos termos, então a princípio a gente nem percebe. Como que a gente percebe? É porque, né, a gente vai lendo o negócio e na medida em que a gente se familiariza com textos, né, científicos e filosóficos, etc., a gente já vai fazendo uma análise do que está colocado ali. É claro, isso às vezes demora. Você tem que ler o trem várias vezes.
Como assim ler várias vezes? Você vai ficar lendo várias vezes? Vai ficar lendo várias vezes. Né? A gente não está falando aqui de letra de música. E olha que a letra da música o povo fica lendo e repetindo, falando milhões de vezes, né? E não vê problema algum. Agora, esse negócio que nós temos aí, eventualmente a gente lê e fala, beleza. Para as tantas é que você percebe coisas tais como o que ela diz. Aqui, vejam só. E você percebe, não, peraí, tem um negócio que tá esquisito. Ela fala aqui. Esse negócio não seleciona. Vamos voltar para a edição. A gente não vai ficar com a retina machucada por estar lendo isso dessa forma. Então, só para vocês perceberem. Queria aumentar um pouco o texto. Pronto, aqui, ó. Nesse parágrafo em que ela diz que essas condições do princípio de não contradição, que seja, né, que a afirmação e a negação se dê ao mesmo tempo a respeito de uma mesma coisa, indicam, olha lá, que as coisas que não estão submetidas ao tempo ou que não são temporais, justamente porque não mudam ou não se transformam, são aquelas para as quais o princípio opera o tempo todo da mesma maneira, e ela vai dizer, será sempre contraditório dizer que o triângulo é triângulo e não triângulo, ou é triangular e não triangular. Não adianta dizer é triangular e redondo, porque eventualmente vai ter triângulos redondos. Né? Ou que o vermelho é vermelho e não vermelho. Dizer é vermelho e é azul, bom, existe vermelho que é vermelho e é azul. É tipo aquilo que a gente chama de violeta, roxa, etc. Mas dizer que o vermelho é vermelho e não vermelho é uma contradição. Né? Ela diz, embora uma coisa triangular perca a forma com o tempo e uma coisa vermelha, né, desbota, então já não haveria contradição, né? Dizer era vermelho, agora não é. Mas não era disso que eu estava chamando a atenção, e sim essa expressão curiosa que ela usa. Vamos ver se ele subiu. Coisas que não estão submetidas ao tempo. O vermelho não é uma coisa, né? O triângulo é uma figura, né? Não é uma coisa. Ou seja, é uma ideia. O vermelho é uma, digamos, é uma qualidade de uma coisa qualquer. Percebem? Não existem coisas fora do tempo. Alguém vai dizer, a geometria euclidiana não sofre a ação do tempo, ela vale em todos os tempos, em todos os lugares do universo, e até mesmo quando o universo deixar de existir. E supondo que Deus exista, e supondo que Deus pudesse morrer, a geometria euclidiana continuaria valendo, mesmo depois de Deus morrer. Mas a geometria do Euclides, ou as não euclidianas, não interessa, a bem da verdade, eu acho que Euclides é que é o cara mesmo, enfim. Não são coisas, não é uma coisa. A figura do triângulo, ela é uma imagem, ela facilita a compreensão do que é o triângulo. Mas o que é o triângulo mesmo? Ele é uma ideia
que se expressa numa equação, tipo aquela do cálculo, sei lá, da área do triângulo, que se me lembro bem, como é que é? A altura sobre largura ao quadrado, uma coisa dessas que vocês sabem, eu não sei mais. Né? Isso foi útil na minha época para aprender outras coisas. Eu não segui a carreira de matemático, então eu já não lembro bem desses detalhes. Ser ignorante não é mal nenhum, tá? Ser vaidoso é que é. Mas então, aí você, né, pesca um negócio tal como esse. Demorou um tempo até eu perceber. Talvez vocês não tivessem achado esquisito quando leram, né? Mas agora, se a gente parar para pensar, né, coisas, o que é o tempo, se não o movimento das coisas? Né? Não existe um tempo, né, no qual as coisas existem, ou ao qual elas estão submetidas, como ela está dizendo aí, porque o tempo é propriedade tal como a cor vermelha. Não é? O tempo não é uma coisa. Isso fez o Santo Agostinho dizer que o tempo era psicológico. Não, o tempo não é psicológico. Não é porque eu espero que haja o futuro e eu me lembro do passado. Não, não é não, Santo. O tempo é ontológico, mas ele não é coisa, ele não é real em si mesmo, ele está na coisa. Assim como a lógica está nas coisas. Né? E é delas que nós extraímos, inclusive, a geometria euclidiana. Então, pessoal, dizer, né, acerca de ideias ou qualidades, etc., que pertencem, né, a coisas, nesse caso, sempre haverá contradição, se você afirmar e negar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não. Se você negar e afirmar. A coisa é vermelha e é não vermelha. A luz está acesa e está apagada. Isso é uma má poesia. Não? Se a gente quiser assim, ser generoso com quem está falando essa besteira, e não dizer que ele está falando besteira, né? Vamos dizer, cara, vai ler o Carlos Drummond de Andrade um pouquinho, quem sabe você não, né, se inspira, escreve coisas mais, sei lá, enriquecedoras, porque isso aí é pura contradição. É interessante, porque a identidade também só se mantém em um determinado momento. As coisas estão em processo. A identidade não permanece no céu como na metafísica se acredita. A essência imutável e tal, e parará. A essência muda. Né? É isso que eu estou falando. Ela não muda tão rápido quanto, eventualmente, suas propriedades, etc., mas não há nada que não mude. É bom que as pessoas que se orgulham, não sei porquê, de sua autêntica integridade ao longo do tempo, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu não mudo. Bom, se é assim, é porque você não cresceu, né? Convenhamos, se até hoje você está aí comendo açúcar, né, põe o açúcar lá no fogo para fazer aqueles caramelos fake, né? Você até hoje está fazendo isso, isso não é exatamente uma integridade autêntica da pessoa, não. Isso tem outro nome. Psicopedagogos, quando não usam eufemismo, chamam isso de retardo e por aí vai. Nada mais natural e saudável que mudar.
Né? Desde que seja para melhor, o que nem sempre se verifica. Terceiro excluído é basicamente a mesma coisa dos outros. Aliás, se vocês já conseguiram aqui ler as entrelinhas, na verdade já está meio que evidente que os princípios de identidade, não contradição e terceiro excluído, a terceira alternativa está fora, são o mesmo princípio. É a mesma coisa. O terceiro excluído diz, né, A é X. Ou é não X. Não tem meio X. A lâmpada está apagada. Ou está acesa. Não tem meio acesa, meio apagada. Fala, Maria Eduarda. O que seria o X? O A é X? Eu estou aqui, por exemplo, falando da lâmpada apagada ou acesa. O X é isso. É A. Traduz A como lâmpada. X. Apagada. Não X, acesa. Ou não apagada. Né? Então, existe meio apagada, tem um meio termo, caminho do meio, né? Tem gente que adora esse negócio de meio termo. Então me fala qual é o meio termo, né, entre estar vivo e estar morto. Ser bolsominion, né? Andar que nem Walking Dead na rua, cadáver em sepulcro, tá, ok. Nesse caso eu abro a exceção. Mas me fala da lâmpada. Tem alguma que está acesa ou está meio acesa, meio apagada? Da sala lá está meio acesa. Não, ela está acesa. Ela já não tá tem acesa tanto ou tá apagada? Oi? Ou ela tá acesa ou ela tá apagada. Exato. A porta está fechada ou está aberta? Né? Você abriu ali 1 milímetrozinho, está aberta. Né? Está trancada ou não está? Não tem essa de estar meio trancada. Como assim está meio trancada? Abre ou não abre se eu mexer a maçaneta? Não abre, então está trancada, né? É aquilo que a gente devia comunicar ao espírito do Allan Kardec, né? Quando ele propôs que o que fazia conexão entre alma, que é não material, e corpo, que é material, era o que ele chamou de perispírito, que é uma espécie de substância meio material, meio imaterial. Os espíritas costumam se orgulhar, aliás, todo religioso gosta, né, de se orgulhar, mas eles se orgulham, né, da cientificidade do espiritismo, do caráter filosófico, racional, e não sei mais o que, do espiritismo, e esse negócio que o Allan Kardec está no comecinho do livro principal da doutrina dele, né? E os caras passam por isso sem desconfiar que tem algo absurdo, ilógico, contraditório, e não uma revolução, né, que finalmente responde a questão. Né? Não responde a questão. Ele não responde, ele dribla a questão. Né? O espírito que conversava com ele falava uma coisa curiosa, que era o seguinte: você sabe quando você está, né, conversando com alguém, né, que vale a pena você gastar seu tempo lá, quando a pessoa não está te zombando, não está, sabe, não tem um linguajar, né, meio de boteco e copo sujo e tal, etc. Você percebe que é uma integridade moral. Mas aí eu olho esse negócio e penso assim: porra, esse Gasparzinho é ardiloso, né? O cara engana o Allan Kardec e engana os kardecistas com esse negócio. Não é só esse negócio, mas esse é um bom exemplo do tal, né, terceiro que não foi excluído. Ele virou e falou: vamos pegar esse meio termo. O meio termo entre o sim e o não é o talvez. Talvez, mas o que talvez responde? Não responde nada. A esse propósito, eu acabei me lembrando aqui de uma outra coisa. E acabei esquecendo, porque não deve ser importante. Né? Deixa para lá. Se for o caso, depois volta.
Então, ou a coisa é o que ela é, identidade, né? Ou ela não é. Não tem meio termo. Não tem meia coisa. Meia é aquilo que a gente põe em pé. Né? Não tem metade. Não tem meio ser. Ah, é metade ser, metade nada. Ah, que interessante. Né? Só que eu prefiro ler o caso Drummond de Andrade, poesia, eu faço questão de que seja boa. Ah, mas como é que você pode falar que poeta é bom ou não é bom? Ué. Você lê os poetas, uma hora você vai perceber, olha, né? Caso Drummond de Andrade, legal. Augusto dos Anjos, eu acho que eu vou jogar fora, não quero não. Escreve muito bem, mas vai ler o que ele escreve, né? É horrendo. E Camões? Você olha e fala, engraçado, parece língua portuguesa, né? Mas eu não consigo entender uma porra de uma frase, uma palavra que esse cara usa. É um português de séculos atrás falado em Portugal, né? Então você não entende, é merda nenhuma. Você vai ler o Camões, você tem que ler um dicionário junto. Né? Você vai ler mais dicionário que o Camões. Apesar de que... No caso, você não leu o Camões, né? Você leu o dicionário primeiro. Sim, você tem que estar lá fuçando o dicionário. Ai, ainda bem que hoje a gente fala para o celular, ele já procura a palavra. Tem o tal do Kinder Ovo lá, que também faz isso, né? Alguém me apresentou esse negócio, eu achei, olha que coisa magnífica. Né? Você clica na palavra e ele te dá um sinônimo na hora. É tudo que a gente precisa para ler o Camões. E, com certeza, vai ser um tempo bem gasto, porque o Camões não é o Camões à toa, tá? Assim como Petrarca também não, Shakespeare também não, etc. Esses caras, isso sim te, né, faz sentir a sua pessoa se elevar. Não, isso é foda. Paulo Coelho, não. Paulo Coelho foi condecorado na França porque os franceses têm ótimos tradutores. Só por isso. Mas, então tá. Aí, a nossa autora vai falar do princípio da razão suficiente ou causalidade. Esse princípio da causalidade, se você né, vai pensando a respeito da causa e por aí vai, você vai ter que admitir que estamos falando de algo que não tem como pensar. Do que eu estou falando, né? Do negócio da matéria que deu origem ao universo e que sempre existiu. A matéria sempre existiu. Como assim sempre existiu? Ela é eterna? Não, não é eterna. Como assim não é eterna, sempre existiu? Ela é ela que determina a temporalidade, né? É a partir dela, do fato dela existir, que nós podemos dizer que o universo surgiu há não sei quantos bilhões, ou sei lá de quantos anos, e por aí vai. Eu também não sei quantos bilhões de anos. Aliás, para mim, falou em milhão, bilhão, trilhão, para mim é a mesma coisa. Já não penso nada a respeito disso, são só nomes. Mas, então, é aquela coisa que o Kardec também vai falar no comecinho do livro dele, mas as pessoas não param assim para desconfiar de nada, né? Porque, tá, então, todas as coisas têm uma causa, né? É o que ela está falando ali, ó. Para tudo que existe ou acontece, há uma causa, né? Beleza. Aqui ela comete um erro de lógica muito curioso, é por isso que eu coloquei ali aquelas chaves ali, ó. Dado A, necessariamente se dará B. Olha, não, vamos lá supor que A é a semente, B é a árvore.
Você tem a semente, necessariamente você terá a árvore? Não. Afirmar isso aí é um grande vacilo da nossa autora. Às vezes ela nem percebeu, já é uma senhora de idade, e ela contrata os alunos para... Né, faz aqui negócio, escreve um negócio aí para mim e tal, porque afinal eles ganham bolsa. Tretas da academia. Agora, o enunciado correto é o último. Dado que há uma árvore, né, necessariamente teve uma semente, ou sei lá, qualquer coisa que, né, fez gerar essa árvore. Bom, e isso começa a nos levar à questão qual é a causa da semente, qual é a causa da semente, né? E é isso que o Kardec vai fazer e dizer que, como todas as coisas têm uma causa para que existam, então tudo tem uma causa. E aí ele vai dizer que é Deus. E aí ele vai dizer que Deus não tem uma causa. Ele é a causa de si mesmo. Aliás, o São Tomás de Aquino já dizia isso. E o pessoal acha, né, tá certo. Só que tem um problema. Aliás, tem mais de um. Primeiro é que, se a causa de tudo não está em tudo, está fora de tudo, então tudo já não é tudo. Tudo é quase tudo. Né? Começa por aí. Talvez seja um problema menor, mas o outro é mais grave, que é o tal negócio de você, né, se aproveitar da lógica causal, da causalidade, até o momento que ela deixa de ser conveniente para a sua crença, para o seu discurso, a sua ideologia, e falar, agora não existe mais causalidade. Né? Como assim não existe causalidade? Porque Deus não tem causa. Mas você não falou que tudo tem uma causa? Deus não está em tudo, então tudo não é tudo. E como que Deus é se ele não tem causa? Ele é causa de si mesmo. Bom, tudo bem. Se você me disser que a causa de tudo que existe está em tudo, ou seja, qual é a causa da existência da natureza? A natureza. Né? Aí, beleza. Né? Eu só estou aqui passando um babeador do Guilherme de Ockham, que depois a gente fala desse cara, nesse discurso aí, porque uma vez que da natureza surge a natureza, ou melhor, da matéria surge o universo, não são a mesma coisa, né? Mas são ambos natureza. Né? Então, para que eu tenho que chegar a afirmar uma causa que é causa de si mesmo, mas não está em tudo? Afinal, Deus não se confunde com a criação. Porque senão você cai no panteísmo. O que é o panteísmo? É um passinho para o ateísmo. Que, na verdade, é dizer, olha, se Deus se confunde com a natureza, então o que nós temos é a natureza. Não muda nada se você está chamando a natureza de Deus. Basicamente é isso. Então, é uma heresia, segundo os católicos, os cristãos, né, em geral. Você dizer que Deus e natureza, Criador e criação, se confundem, tal como no panteísmo. Não podem se confundir porque Deus é absoluto. A natureza é relativa. Tudo na natureza tem relação uma coisa com a outra. O que é ser, senão isso? Né? É manter e ampliar suas relações com outros seres. Se constituir a partir dessa relação com eles. É exatamente por isso que o eu é um produto da sociedade. O espírito humano é produto da história. E, bom, depois nós falamos disso. Mas se Deus é absoluto, e é preciso que ele seja, então nada pode existir além de Deus. Porque uma vez que um grão de areia existe, ali não é Deus. Se ali não é Deus, há uma fronteira que o grão de areia pôs, né, como que dizendo, aqui não é Deus, aqui é grão de areia. Bom, a Deus absoluto.
Alguém uma vez me pediu para provar que Deus não existe. Eu podia ter falado isso, mas eu também podia dizer, olha, que mais? Você quer que eu prove para você que o Tragélafos não existe? Que Tragélafos? O Tragélafos, ele não existe. Você quer que eu prove? Como assim? Provar que não existe o, sei lá, Tragélafos. Percebem? Não faz sentido. Agora, se você afirma, eu tenho uma bola na minha mão, ela existe. Aí a pessoa pode perguntar, existe? Me mostra, me demonstra. Aí o cara, tá aqui, ó. De fato existe. Ninguém vai virar para você e falar, olha, eu tenho aqui na minha mão o nada. Né? Prove que você tem na sua mão o nada. Tá aqui, ó. Não, eu estou vendo sua mão, cadê o nada? Mas como provar? Provar a não existência. É preciso existir para que haja prova, né? É certo se você for filósofo. E aí você está falando não de provas empíricas, apesar de que o grão de areia é empírico, mas você está usando da argumentação com base nos termos, né, daqueles que afirmaram Deus existe. Deus existe, é onisciente, onipotente, onipresente, absoluto, eterno, né, imutável, etc. e tal. Percebe? Eu inventei. Eu falei, bom, legal, vamos pegar esses atributos de Deus, vamos ver onde que eles nos levam. As pessoas não fazem isso, mas deviam fazer. Né? Na verdade, filosofia é uma das formas pelas quais a gente ensina, né, a nossa consciência a seguir a corrente da ideia e ver onde que vai dar. Né? Por que isso é importante? Porque assim a gente não vai comprar o primeiro pires de lentilha velha que passarem debaixo do nosso nariz. Como as pessoas, às vezes, se orgulham ainda por cima de fazer. Eu sou burro pra caralho! Esse povo que sai na rua, assim, todo orgulhoso do meu país. A bandeirinha do meu país, por acaso, tem uma inscrição assim, Made in China. E o cara falando que não vai tomar vacina chinesa, porque a chinesa é comunista. Engraçado, o chinês comunista é a maior economia capitalista junto dos Estados Unidos. E o fulano vem falar de comunismo. E não só isso, né? Olha aí para os lados que você vê a China em todo lugar. Né? Não adianta falar mal de chinês, de muçulmano, de que mais? Porque esses caras estão em todos os lugares. Daqui a pouco, isso é interessante. A pessoa está lá falando mal do Islã, e o Islã só cresce, né? E cresce que nem câncer. Daqui a pouco, o que acontece? O cara vira muçulmano. E vai estar no presídio. Por quê? Porque também a taxa de crescimento da população carcerária é maior do que a da população em geral. Encarem como uma colônia de férias. Né? A gente acaba conhecendo o PCC, e os caras têm metodologia, organização, né? Tudo isso que nós, trabalhadores, não temos, e por isso ficamos aí vendo, né, a banda passar destruindo tudo. Estou falando que o Bolsonaro é a causa, é o princípio de causalidade da queima da Amazônia? Não. Aqui vale a pena colocar uma coisa que a nossa autora não coloca, que é o seguinte. As coisas não se constituem a partir de uma causa, simplesmente, mas de um enredamento, né, de causas, de diferentes causas, cada uma delas vindo de algum lugar diferente, com um peso diferente, determinando o peso da outra causa, ou seja, o tanto que uma outra causa vai intervir,
para constituir. Né? Por que é importante lembrar disso? Porque isso aqui é abstração pura. Né? A causa, na verdade, são muitas. Né? E é por isso mesmo que aquilo que pode nos parecer trivial, né? Sei lá, um mosquito aí voando, né? Matar essa porra, esse mosquito. Esse mosquito aí, ele não é efeito, né, simplesmente de uma determinada causa que tenha sido, sei lá, a procriação dos pais mosquitos. Mas se a gente for parar para pensar, o que é a vida, senão o meio ambiente em que a vida se desenvolve, né? As causas são muitas. As determinações, os atributos são muitos. Né? E esses atributos, por vezes, devem ser decifrados, se você quiser reconhecer a identidade da coisa. Como Marx dizia, lembrando Heráclito, se a realidade, né, estivesse aí disposta aos nossos olhos e bastasse, né, ver para saber, ver é para crer, não é para saber. Bastasse você olhar, você já imediatamente ficava sabendo da coisa, então não precisávamos estar aqui fazendo ciência, estudando, não sei o que e tal, né? Nossa relação com a natureza seria tal como a, sei lá, seria tal como a de Deus no paraíso, que Adão, nem Adão, apesar de antes de ser expulso viver em harmonia com a natureza, tinha essa transparência que era só olhar e saber. Deus, evidentemente, nem precisava olhar para saber, ele já sabia de tudo, muito antes de acontecer. Então, quando ele fala para o Adão, não come do fruto daquela árvore, ele já estava pensando, ele vai lá comer. Se fodeu. Esse Deus sabe como é o diabo? Ardiloso. Engana, que é uma beleza, as pessoas. Elas nem percebem que quando estão ali rezando para Deus, na verdade, elas estão falando com o diabo. O diabo se disfarça muito bem. O diabo é do mal. Mas de vez em quando ele apronta umas dessas, né? Sacrifica aí seu filho para provar a sua fidelidade. Aí já tá lá o cara metendo a faca no filho. Rapaz, que loucura é essa? Que loucura! Só pode ser o diabo, né, gente? Não vem com essa que Jeová não é o diabo. É o diabo, ou então as coisas estão invertidas. Né? O diabo, na verdade, era o mocinho da história. O vilão deu a rasteira e ganhou. Né? Porque, afinal de contas, esse papo de que o bem vence o mal é só no He-Man, né? Os desenhos animados que a Xuxa apresentava lá no programa dela. E que hoje, eu fico pensando o que o povo diria do show da Xuxa. Eu não sei se vocês já viram. Bom, tá aí o YouTube, os GIFs, né? Para vocês verem como que era diferente, né, o Brasil alguns poucos anos atrás. A identidade mudou, né, um pouquinho. Nada contra mudar, desde que seja para melhor. Né? Esse negócio de queremos mudança. Olha, vocês querem mudança em que direção?
Ninguém colocou essa pergunta, né? Ah, queremos mudança. A propaganda, né, do candidato era mudança, igualzinha do Lula, que também falava mudança, porque afinal... É a mudança pro pior, né? É a mudança pro meu bolso agora, né? Eu vou ocupar aqui o cargo, então vai mudar para mim. Já vocês aí, depende da China, né? Se a China para de comprar commodity do Brasil, porque rolou desaceleração da economia chinesa aí alguns poucos anos atrás, o que acontece? Bom, isso que a gente está vendo. Né? O Brasil despencou. E é engraçado o povo falando mal do Lula. Eu não sou lulista, eu não sou fã do Lula. Aliás, eu sei o quão o Lula e a turma dele é from hell. E esse povo que fica xingando aí nem imagina que é pior do que eles pensam. Enfim, mas você pega o governo Lula e o que veio depois, o governo Dilma, inclusive, é chocante. Estou defendendo o governo do Lula? Não. Eu estou só observando o seguinte, na época, a China teve aquele boom de crescimento, e aí a gente surfou, né? Os anos dourados da economia chinesa. Para agora ter fulaninho falando que não vai tomar vacina chinesa porque tem, como é que chama? Chip. Tem chip na vacina? Caramba, que imaginação fértil. Nem parece que o sujeito está falando essas coisas usando um negócio desse que tem mais de um chip e que trafica toda a sua vida pessoal para o Google, para o Facebook, para não sei quem mais. E tal. Porra, vai. Está preocupado com o chip quando já tem. Eu tô com medo também de virar jacaré, né? Ah! Perde a memória também. Como é que é? Perde a memória. Olha, o que faz perder a memória é você ficar com o pulmão detonado. Não é a vacina, na verdade. Né? Olha... Na situação que a gente está, perder a memória nem ia ser tão ruim. Concordo. Concordo. Acho até que seria muito bom. Mas, né, de repente, a gente assim... tô me sentindo bem, né? Assim, as coisas vão bem. Você já não tem mais noção do quão boas as coisas estão. Mas, olha... Quando o fulano tomou vacina antitetânica, ele não leu a bula. Se ele lê a bula, eu juro para vocês que eu tenho vontade de falar para esses caras, aqui, dá licença, tá vendo isso aqui? É a bula da vacina que você literalmente tomou na bunda. Olha o que você tomou. E agora você está aí reclamando de efeito colateral que você nem sabe qual é, né? Você tá inventando que o cara vira jacaré. Rapaz, virar jacaré, o sujeito anda assistindo muitos seriados japoneses lá dos, sei lá, anos 70, né? Aqueles que tinham, como é que chama? Godzilla, não sei mais o que, destruindo Tóquio e pá. Os japoneses têm essas coisas porque caiu 2 bombas atômicas, né, na cabeça deles e radiação pra caralho e tudo e tal, né? Vocês percebam, as coisas, todas as coisas têm pelo menos uma causa, e aqui nós estamos falando de muitas, da coisa da vacina fazer o cara virar jacaré. Olha, não é chinês que vira jacaré, não, é japonês. Você não vai chamar o chinês de japonês, nem, né, o japonês de chinês. Você não vai fazer isso. A menos que você, né, queira brincar de zoar com a cara daquele, né, do Persona lá, do Kung Fu lá. Vai zoar a cara dele. Você vê o que ele faz com a sua. É tipo isso. Tá bom, né? Bom, vamos terminar isso aqui. Ela fala aí que o fato de haver causa para as coisas não significa que não haja acaso. Então, lembrem-se, né?
Uma coisa é causalidade, a outra é casualidade. São coisas bem distintas, sem dúvida. A causa determina, o acaso é indeterminado. É indeterminado, como assim? É porque a gente não sabe, ou é porque a realidade, né, por vezes, assume, sei lá, caminhos, né, casuais? Olha, essa é uma questão difícil. Certamente, nós não temos domínio, né, de tudo aquilo que determina a sequência dos eventos, a constituição dos seres, das coisas e tal, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que o que são as causas do surgimento da vida no planeta Terra, por exemplo, ou as causas que determinaram o surgimento de vida inteligente, ou seja, Homo sapiens, nós, são tantas as causas agindo para cada uma dessas coisas, e o peso de cada uma dessas causas sobre a coisa e sobre as outras causas e tal é determinado de acordo com mais 1000 outros fatores, né? Sei lá, né? Que fica difícil pensar um determinismo completo, né? Ao contrário, tudo indica que a vida surgiu graças a um acaso espetacular. A bem da verdade, o que é a biologia inteira, se não exatamente isso, né? O beija-flor está lá beijando a florzinha. Ah, o beija-flor e a florzinha foram feitos um para o outro. Não, não foram, não. Para que esse beija-flor fosse beijar aquela flor e você olhasse, nossa, que coisa incrível de perfeita. Muitas espécies de flores e de pássaros, mais ou menos como beija-flores, tiveram, né, de perecer para que, né, houvesse ali, de repente, uma combinação feliz. E a gente olha essa combinação feliz que é resultado de, né, muita proficuidade, né? Vida surgindo e desaparecendo, né, o tempo inteiro, ao longo de alguns bilhões, sei lá, de anos. Pelo menos uns milhões de anos. Podia ter sido diferente, com toda certeza. Podia não ter sido, era o mais provável. E, por acaso, não só surgiu a vida, como nós surgimos. Por que eu estou distinguindo, né? Porque nós não somos seres da natureza. Sobre isso nós vamos falar ano que vem, ok? Não me venham com natureza humana. Isso não existe. Quem fala em natureza humana normalmente está fazendo uma confissão e ainda está querendo que você seja igual a ele, né? Depois a gente fala dessas coisas. Então, ela diz aí, a causa se realiza numa corrente, né, de determinação, né, mecânica. Causa, efeito, o efeito é a causa de outro efeito e por aí vai. Né? Então, a causa é universal e necessária, tal como ela está dizendo aí. Entendam isso como, né, dado que existe uma árvore, então certamente teve uma semente. Né? Enquanto aquilo que é acidental, que é casual, é particular. Aconteceu. Azar. Azar porque você não sabe tudo que, né, determinou. Mas se a gente for parar para pensar em tudo que está aí determinando tudo o tempo todo, a gente vai rapidinho cair num determinismo contrário e falar, olha, a natureza nem devia existir. O fato do universo existir já é um
um negócio casual. Aconteceu. Podia não ter acontecido. O acaso existe, ele acontece. Ele é o improvável. Ele não é impossível. É possível, tudo é. O sim e o não. Na medida mesmo que, né, o que é possível se anula, porque você vai considerar tanto o que pode quanto o que não pode, então é melhor não pensar nisso. Foda-se o que é possível. Né? O que interessa é o que é provável. Aí você olha, né, surgimento da sopa primordial, não sei mais o que. Porra, isso é o cúmulo da improbabilidade. Bom, dado o tamanho do universo, as condições de repente se configuram por aí, vai que, né, acontece uma sorte dessa. Aconteceu várias. Tudo isso para dizer que é possível haver vida extraterrestre? É provável? Acho que não. Bom, o que eu acho também não vem ao caso. Nós terminamos o nosso texto quase. Nossa aula também está quase. Já o almoço chega aí. Olha lá, ela vai dizer: os princípios lógicos possuem, né, certas características interessantes e importantes. A primeira que ela cita é a que, na verdade, nos traz alguma novidade aqui. Eles não possuem conteúdo, eles são formas. O que significa isso? Né? Que você dizer, por exemplo, se apresentar um argumento lógico, tal como todo gato tem 10 patas, Tilanga é minha gata. Logo, Tilanga tem 10 patas. Do ponto de vista lógico, formal, esse argumento está impecável. É assim mesmo que o São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica. Né? Mas, em conteúdo, existe mesmo gato com 10 patas? Isso não é gato, isso é monstro. Né? Mas a lógica não nos diz se gatos têm, né, 10 patas, 4 patas, nenhuma pata. A lógica é só uma estrutura. O conteúdo, de onde vem? Da realidade, do mundo. E como que esse conteúdo chega a nós? E como é que nós podemos realmente ter alguma certeza sobre o conteúdo, se ele é verdadeiro, se ele é falso? Eu vi 1000 gatos, todos eles tinham 4 patas. Logo, todos os gatos têm 4 patas. Não, isso aí é ilógico. Porque nada impede que amanhã você encontre um gato que não tem 4 patas, tem 10. E depois outro, e depois outro, e outro, e outro. Então, como que você sabe realmente que gatos têm 4 patas? É porque você viu? Não pode ser. Isaac Newton, chegou lá naquela afirmação de que todos os corpos, né, exercem atração uns com os outros, uns aos outros. Como que ele fez? Ele saiu vendo se o copo atraía o álcool gel, a câmera. Ele saiu observando lá na praia se cada grão de areia atraía outro. Como que ele fez? Esse é o nosso assunto da nossa investigação sobre o que é, afinal de contas, a ciência. Não esgotamos esse nosso assunto, assim como nós, na verdade, nunca esgotamos os assuntos. Valeu, eu acho, para dar assim uma introdução, um sobrevoo. Vocês terem aí, assim, né, tipo, está falando aqui de um cara chamado Galileu. Pronto, já ouviram falar num tal de Galileu. Nós vamos voltar a falar do Galileu.
a gente estuda pra caralho no ensino médio. Depois, quando a gente vê, era tudo sobrevoo. E fica assim, caralho, eu ralava feito condenado e agora tô vendo aqui, isso é só a superfície da coisa. É claro, mas você não vai sair atrás de investigar a coisa da biologia, da história, da matemática, da filosofia, de não sei o quê, depois, porque você não vai dar conta. O que você vai fazer? Eu vou, sei lá, estudar geografia, pronto. Você vai fazer isso com o objeto da geografia. E você vai ver que aquilo que o Júnior estava falando, e você, puta que pariu, nossa, aquilo era como isso aqui. Né? É só um cartão de visitas. Né? Bem-vindos à brincadeira, à aventura do conhecimento. Se a natureza não amasse se esconder de nós, não precisávamos de fazer isso. Ainda bem que tem quem estude geografia, porque assim eu posso fazer filosofia e por aí vai. Né? E é assim que a humanidade sabe tudo, mas os indivíduos quase nada. Pessoal, na hora, né? Muito obrigado pela presença aí de vocês, pela paciência de vocês, pela audiência, pelo carinho, pelos beijos, pelos abraços, votos de felicidade, feliz ano novo e tudo mais. Bom fim de semana, né? Vai que de repente dá para pular um pouquinho de carnaval ainda aqui no quarto. Bom fim de semana. Muito obrigado, Maria Eduarda. Você também. Obrigada. Pessoal, então, vou encerrar aqui a gravação. Respondeu. É isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço.